Aleluia. Louvado e exaltado é o Senhor. Aleluia a Deus. Quem achar vai dizendo amém, glória a Deus, aleluia. Aleluia. Nós falamos de Pedro, falamos de Paulo muitas das vezes, mas esquecemos de lembrar da igreja de Atos dos Apóstolos. Esquecemos de lembrar daquela igreja que era cheia de glória, de aleluia, cheia do Espírito Santo, cheia de dons, cheia de talento, cheia de gente falando em línguas, falando em revelações, entregando profecias. Uma coisa tremenda acontecia na igreja de Atos dos Apóstolos. Algo poderoso acontecia naquele lugar. E Deus quer que algo poderoso aconteça na minha vida, na tua vida também. Ele quer te despertar nesta noite. Ele quer fazer você sair desse vale de ossos secos. Ele quer mais, verso 1, 37:1. Veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou no espírito, e pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. Diga comigo, cheio de ossos. E me fez andar ao redor deles. Pode ver também, isso aí. Espera aí que eu vou continuar. E eis que era muito numeroso sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. Diga, estavam sequíssimos. Estavam o quê? Sequíssimos. E me disse: filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu o sabes. Então me disse: profetiza sobre estes ossos. Agora vocês vão profetizar e dizem: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Senta dando glória, aleluia. Porque Deus é bom e Ele está aqui neste lugar. Nesta passagem, Deus está levando Ezequiel a um vale de ossos secos. No final desse texto, ele vai dizer que esses ossos secos é a nação de Israel que está sequíssima. Está sequíssima porque lhe falta a presença do Senhor. Está sequíssima porque lhe falta a essência de Cristo. Se secou, se foi a presença de Deus. A presença do Espírito saiu. Saiu por quê? Porque eles não alimentaram o Espírito Santo e começaram a alimentar a carne, como muitos têm feito hoje. Deixaram de alimentar o Espírito, as coisas espirituais ficaram para trás e as coisas do hoje, do agora, começaram a entrar no meio da igreja. Ah, eu sou muito intelectual. Ah, eu sou muito isso, eu sou muito aquilo. Ah, minha internet, não sei o que. Eu vou te dizer, o Deus que eu sirvo e o Deus que eu creio que você também serve, não precisa de internet para revelar o oculto escondido. Ele não precisa de nada que você acha que ele precisa. Quando ele quer falar, ele faz como fez com Ezequiel, ou ele vai lá como ele fez com Pedro. Manda um anjo. Manda um anjo e tira da prisão. Passa por todas as portas. E no outro dia vai lá o carcereiro chamar Pedro. Está tudo fechado, mas Pedro está livre, solto. O Deus que nós servimos é um Deus de sobrenatural. Aqui em Ezequiel, Deus está mostrando que a igreja um dia ia entrar numa sequidão por conta da cultura, por conta do mundo que vem entrando dentro da igreja, por conta de situações. E quando eu digo mundo entrando dentro da igreja, não são as tuas vestes, não são os seus cabelos, mas é aquilo que está dentro do teu coração. Você está cultuando e adorando mais Baal do que a Deus. Porque quando você adorar mais o Senhor, o Espírito do Senhor vai estar sobre você. O Espírito do Senhor vai estar sobre você. Ezequiel está aqui olhando para aqueles ossos secos e ele não consegue entender o que Deus quer fazer. E Deus faz uma pergunta para Ezequiel: poderia viver esses ossos, Ezequiel? Mas Ezequiel, como profeta, e eu creio assim, bem espiritual, ele diz: tu sabes.
que me deixou e secou. Esse daí é o meu povo que se esqueceu de andar comigo. Esse daí é o meu povo que não ora mais, que não jejua mais, que não se dobra mais. Esse daí é o meu povo que não tem mais tempo para mim, que ele rachou, ele pensou. Este é o meu povo que tem todo o tempo ocupado com outras coisas, menos comigo, menos com o Senhor. Muitas vezes a nossa agenda está tão cheia, está tão lotada. Até se você for dona de casa, você vai dizer: que hora será que eu vou conseguir orar? É assim, pastor? Que hora será que eu vou conseguir tirar um tempo? Porque eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. Mas o Senhor, Ele quer prioridade. O Senhor, Ele quer prioridade. E Ezequiel aqui, ele vai profetizar sobre esse vale de ossos secos. Eles vão reviver e vai se levantar um grande exército do Senhor na terra. Eu creio que você que está aí seco, vazio, o Senhor vai profetizar sobre você nesta noite. E você vai receber uma unção, uma graça nova do Senhor. O favor do Senhor vai entrar sobre a sua vida. Você que está seco, que está sentindo falta de azeite na tua vida, falta de óleo da graça, da presença dEle, Deus vai te avivar. Deus vai trazer um avivamento sobre você. Deus vai mover na tua vida, quebrando cativeiros, quebrando barreiras. Ele vai operar sobre você. Quem está entendendo isso? Eu não sei de que época que vocês são, que época que vocês aceitaram Jesus. Tem pessoas aqui bastante idosas. Mas eu digo para vocês que eu também estou nessa classe aí. Eu aceitei Jesus numa época que um culto desse aqui tinha gente caindo no chão falando em línguas, gente saltando por todo lado, gente profetizando. E você pode pensar assim: era um grande avivamento que existia. Não, era busca. Era busca. Era entrega, era compromisso. Não era um grande avivamento que estava sobre aquela época e sobre aquele tempo. Era busca. Era o diferencial que a igreja trazia de temor, de reverência ao Espírito Santo e ao Senhor. Não é reverência àquele que está só lá no altar, não, porque é o pastor, ou é a pastora, é o líder do ministério, não, porque o Senhor, Ele quer ser reverenciado em primeiro lugar. Então, quando você tem um temor maior no teu coração, o Espírito Santo, ele chega primeiro em você. E por que ele chega primeiro em você? Ele é sensível. Ele é sensível. Ele é sensível. Eu estava ali sentada. Quando eu entrei neste lugar, eu chorei. Chorei por quê? Porque o Senhor um dia também fez um trabalho conosco assim, na garagem da minha casa. Estava contando para a pastora, primeiro no quintal, depois na garagem, até nos dar um tempo para congregar. E Deus fez coisas maravilhosas, tremendas naquele lugar. E às vezes nós estamos no templo, nós temos saudade da garagem. Eu vejo muitos irmãos dizendo: pastor, quando a gente estava na garagem, quanta coisa tremenda acontecia. E eu falo: é porque vocês estão buscando pouco.
Tem tempo. Deus tem uma obra na vida de vocês. Põe pé para mim, fazendo favor, para mim ver vocês direitinho, que eu tenho um irmãozinho que está com a cabecinha. Isso. Vocês não são desse ministério, vocês são visitantes. Então eu vou ministrar uma palavra sobre a vida de vocês, vocês reflitam, orem e busquem. Deus tem uma obra tremenda na vida de vocês, mas vocês precisam se doar mais. Doar mais. E você pode falar para mim, eu oro. Não é sobre a questão de orar, porque todos nós oramos, mas existe tempo de oração, qualidade de oração, motivação de oração. Todos nós podemos orar, mas a oração ela tem efeito quando nós temos o quê? Motivos que são os mesmos motivos de Deus. A igreja flui na oração quando a motivação é a mesma. Qual é a motivação de Deus para a nossa oração? Ganhar almas. Qual é a motivação de Deus para a nossa oração? Salvar nossa família. Qual é a motivação de Deus para a nossa oração? Curar os enfermos, curar os cativos. Se vocês ainda não entenderam, vocês têm um chamado missionário, vocês têm. Só precisam buscar mais, porque Deus já falou com vocês através de outras pessoas. Mas vocês precisam voltar ao primeiro amor. Ao primeiro amor. Ao primeiro amor, irmã. Aquele amor onde você chorava. Aquele amor onde você chegava perto do Senhor e você sentia uma tremedeira, uma batida no seu coração. O Espírito Santo movia em você. Ao primeiro amor. Volte no primeiro amor, vocês dois. Que Deus vai fazer algo tremendo na vida de vocês. Deus vai fazer algo poderoso. Se vocês não entenderem como vai ser esse chamado, não se preocupe. Deus cuida de todas as coisas. Deus cuida de todas as coisas. Se entregue só para Deus e deixe Deus usar vocês para libertar quem precisa. Quem está entendendo isso? O motivo de nós sermos salvos é só um: ganhar almas para o reino. Só um. O motivo de você, nós sermos salvos é só um: fazer a diferença levando outros aos pés do Senhor. Se nós não fazemos nada, não levamos ninguém, nós somos árvore seca, osso seco. Nós não edificamos ninguém, então há algo acontecendo conosco. Podemos assentar, vocês entenderem essa mensagem e busquem. Orem junto de madrugada. Orem durante o dia, jejum, façam um propósito. E se você tiver dúvida, jejum. Faça um jejum de 3 dias e diga: Senhor, confirma essa palavra na minha vida. O que o Senhor tem para mim? Onde o Senhor quer me levar? O que o Senhor quer fazer comigo? Deus vai confirmar. E Deus vai comer na vida de vocês. Aleluia. Tu és fiel, Senhor, soberano e eterno. Às vezes a igreja se esquece de que a igreja não veio só para receber, a igreja veio para dar. A igreja é sal da terra, luz do mundo. Se somos luz e somos sal, nós damos alguma coisa para alguém. Quem está entendendo? Sim ou não, irmão? E a gente está dando alguma coisa para alguém. E por que não? Porque estamos o quê? Parados na nossa própria vontade, no nosso próprio querer, chorando as nossas mágoas, nossas decepções, nossas decepções, reclamando daquilo que nós não vemos, daquilo que nós queremos, e achamos que Deus vai trabalhar nisso. A Bíblia diz: buscar em primeiro lugar o reino dos céus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Nós buscamos muitas coisas, e às vezes menos o reino, e queremos que o Senhor acrescente. Nós buscamos muitas coisas, menos o reino. Aí você pode falar assim: eu estou buscando o reino, eu estou num culto de sábado, ouvindo uma palavra, e Deus vai me edificar. Eu creio que Deus pode te edificar, mas a tua conduta diária, o seu posicionamento, isso mesmo, Levita, o seu posicionamento diário, aquilo que você deposita aos pés do Senhor, a lei que está e está no teu altar,
botija de azeite. Eu achei muito interessante. Por quê? Porque a palavra que ele deu é uma palavra verdadeira. Primeiro, Jesus, ele prepara as pessoas. Mas antes de ele preparar, ele tem que chamar as pessoas e falar: eu te quero para isso, eu te quero para aquilo outro, para isso, você vai fazer isso, isso. A igreja é um conjunto, uma unidade de pessoas trabalhando para a obra. Que obra é essa? A obra de Deus na terra. Nós somos uma igreja só. Só uma.
sua. Gesticula mesmo, move a mão, o braço, o cabelo, deixa Deus trabalhar, que é assim que Deus move com você. E Deus faz dessa forma. Ah, mas a irmãzinha, ela está sempre lá alegre. É porque tem o Espírito Santo. O Espírito Santo deixa a pessoa alegre, sim ou não? O Espírito Santo deixa a pessoa feliz. Então, se você está vendo essa passagem, você precisa dizer assim: discorre mais. Se for discorrer, você vai chorar, porque você vai falar: sou eu, Senhor, já estou seco demais, eu preciso de azeite, eu preciso te buscar, eu preciso que o Senhor venha sobre a minha vida, eu preciso que o Senhor venha sobre mim, eu preciso que o Senhor faça algo mais em mim. Nós temos uma dificuldade hoje de dobrar o joelho e orar como a gente orava antes. Mas por quê? Por conta do sistema. O sistema tem feito o quê? Calado a igreja. Mas por que tem calado a igreja? Porque a igreja não tem guerreado com as armas da igreja, que é jejum, oração, adoração, comunhão. Olha as nossas armas: jejum, oração, adoração, comunhão uns com os outros, amor ao próximo. Essas são as armas, as ferramentas são essas. Essas são as ferramentas da igreja. A igreja tem se preocupado em adorar de outra forma. Não pense isso. Pense que Deus quer a tua comunhão com o Espírito Santo em primeiro lugar. A tua oração, a tua busca. Quem está entendendo? Meu esposo é levita. Na verdade, toda a minha família é levita. Todas as minhas filhas, meu esposo, toda a minha casa tem um chamado no Senhor para a glória de Deus, graças ao Senhor. E ele tem trabalho em tudo isso. Agora, eu tenho um neto que está ali no colo da minha outra filha de criação. E do coração também, de criação e do coração. E ele é o Caleb. Eu já oro dizendo: Senhor, levanta o Caleb nessa terra como um profeta. Levanta o Caleb orando e pregando a tua palavra. Eu não coloco o Caleb que tem 3 meses o desenho para inverter. Eu coloco um pregador lá na minha sala. Coloco um pregador para ele ouvir. E você pode achar que eu estou louquinha, mas eu sei que quando ele tiver uma idade, ele vai estar pregando, orando, e Deus vai estar usando a vida dele. Por quê? Porque nós temos esquecido de levar as crianças aos pés do Senhor. Eu vi o Pedro louvando, vi a outra jovenzinha louvando, a outra adolescentezinha. Não, você é uma criança ainda, com carinha de adolescente, mas é uma criança. Louvando ao Senhor, e eu louvei o nome de Deus. Por quê? Porque os pais estão incentivando, os pais estão levando aos pés do Senhor. Para quê? Para que não se tornem ossos secos, para que não se torne uma igreja engessada, para que não se torne um povo sem unção. O meu esposo pergunta para mim assim: por que Deus não levanta paralíticos mais na igreja? E eu oro e falo para ele: porque o tempo que o povo ora na igreja é pouco. Quando ele diz para mim: por que não acontece um ajuntamento onde os paralíticos sejam curados como na época de Pedro e Paulo? Eu falo para ele: olha a vida de Pedro e a vida de Paulo. Olha a vida dos homens e das mulheres de Deus daquele tempo. Eles não tinham tempo para celular, eles não tinham tempo para fazer outras coisas. Era obra, 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 obra. Estavam constantemente na presença. Constantemente. Eles não estavam focados em mais nada. Hoje nós focamos em 300 mil coisas. E depois nós vamos à casa do Senhor e sentamos no banco dizendo: Deus, eu deixei tanta coisa lá em casa para resolver. Senhor, as mulheres têm roupa na máquina, tem comida para fazer amanhã, tem não sei o que, o homem amanhã trabalha, tem que levantar tal hora, e tem que buscar o filho, tem que não sei o que, eu tenho tanta conta para pagar, eu tenho isso e isso. Senhor, fala comigo. Impossível. Vou te dar uma informação:
impossível. Impossível. Por quê? Há uns anos atrás, aqui a pastora Marlene vai te convir comigo, nós entrávamos na igreja, não, antes da sair de casa, já ia dizendo assim: Senhor, fala comigo hoje, mas me enche do teu Espírito. Eu tenho tantos pecados para confessar para o Senhor, e um deles é a minha ausência na tua presença. Eu tenho orado pouco, tenho te buscado pouco, mas eu vou naquele culto e eu quero que o Senhor mova no meu coração, eu quero que o Senhor me liberte, eu quero que o Senhor transforme a minha vida, eu quero que o Senhor faça algo comigo, eu quero, Senhor, que o Senhor faça algo grandioso, glorioso em mim, através de mim. Hoje não. Nós saímos atropelados, não estamos nem aí porque está acontecendo. Quando chega, senta no banco, quem é o pregador? O pregador do momento? Ah, vai falar comigo, Deus vai usar para dar uma palavra. Como? Falta comunhão. O Espírito é um só. Quem entende isso? Falta presença. Falta você ter orado antes para se encher. Falta você ser um vaso cheio. Falta você ser um vaso preparado. Eu creio que não tem ninguém aqui, a não ser quem não conhece Jesus, as crianças, que não entendem essa palavra de que o mundo não pode habitar em nós, mas o Espírito tem que nos encher. E nós temos que fazer isso, e não é o Senhor que faz isso. Isso está na Bíblia toda, dizendo: revestivos do novo, tirai o velho, se encher do Espírito, se encher da presença, revestivos de Deus vivo do Senhor, reveste da armadura, coloque a armadura, revestivos da armadura de Deus. Efésios 6:10 manda a gente revestir da armadura, manda a gente colocar a couraça da justiça, capacete da salvação, se armar na presença de Deus. Aí nós viemos ao culto querendo que Deus nos revista. Quando esse revestimento é íntimo, é pessoal, é íntimo. Aí você pode estar falando assim: oh, mas eu já vi umas coisas acontecerem, Deus falar comigo. Eu também já vi, irmãos. Só que a mensagem de hoje é: o vale está seco, não há graça, não há favor suficiente. Precisa buscar mais, precisa orar mais. Deus tem uma grande obra com vocês, mas precisa de mais do que oração, busca. E outra coisa, esses dias eu dizia para Deus que eu entrei numa fase de mulher menopausa. Eu falava: Senhor, quero te buscar igual antes. Eu quero te buscar igual antes. E nós estamos sempre num propósito com a igreja de oração, e eu dizendo: Deus, eu quero participar de todos os propósitos de jejum que estão na igreja. Eu não quero estar ausente. Eu quero estar igual antes, buscando ao Senhor, e que o Senhor me dê forças e vigor. E aí nós estamos lendo a palavra que diz assim: que o Senhor dá força ao cansado e revigora as forças daquele que não tem mais nenhum vigor e nenhum ânimo, porque Ele faz tudo de novo na nossa vida. Lá em Isaías está falando sobre isso, e eu fiquei maravilhada pensando, dizendo: o Senhor vai conceder o desejo do meu coração, e Ele vai novamente. Aí você vai dizer: novamente o quê? Novamente me deixar mais e mais na brecha. Porque você acha que para eles estarem aqui, eles não têm que estar na brecha? Você acha que para nós estarmos lá, nós não temos que estar na brecha? Nós não podemos ficar de qualquer forma, nós temos que buscar mais o Senhor, para entrarmos na presença dEle de forma tremenda, para entrarmos na presença dEle da forma que Ele quer, para Deus usar um vaso poderosamente. Esse vaso tem que descer na olaria. Esse vaso tem que descer na olaria. Deus tem uma obra, que você já sabe: desce na olaria. Desce na olaria. Desce. Não é do seu jeito, não é da sua forma, não é do jeito que Deus sabe. É claro que Ele sabe, só que você entra pela palavra, pelas regras. Ele sabe. É só isso. Ele sabe. Ele sabe para mim também. Só que vai chegar uma hora que a conta chega. Deus sabe. E Ele quer que a gente entre pelo caminho estreito. Aí você olha e fala: ah, mas é o pecado. Irmãos, ficar sem orar é pecado. Entendeu? Porque você pode olhar para mim e falar:
Isso também é pecado. A gente fala, hoje eu não vou não, estou com dor de cabeça. Quando lá no culto Deus ia curar você. Quando lá no culto Deus ia levantar você, ia te trazer uma palavra de vigor, de ânimo. Quando lá no culto Deus ia animar. Às vezes você está tão cansado do trabalho. Ah, hoje eu não vou não, estou cansado demais. Aí Deus fala, vai meu filho, vai minha filha que eu vou te curar. Vai que eu vou ministrar sobre a tua vida. Aí você deixa a carne te vencer e pergunta, qual será o meu pecado? Tem vários. E a maioria dos crentes carregam desses. Não orar o suficiente, não ler a Bíblia o suficiente, não fazer o que deve fazer. Vocês são o quê? Você é aquele moço lá do fundo. Vocês parecem irmãos, por isso que o Senhor me fala isso, mas eu quero tirar a dúvida. Por quê? Porque andam todos juntos já estão bem parecidos. Deus colocou vocês neste lugar por um propósito. Por um propósito. Deus tem um propósito com vocês neste lugar. Mas nesse propósito vocês precisam se doar mais. Vocês precisam se empenhar mais. Por quê? Porque Deus vai levantar vocês na retaguarda desses pastores aqui. E vocês vão trazer almas para o Senhor, para esse lugar. E vocês vão andar com eles em fidelidade. Deus tem falado isso com vocês. E vocês têm pensado se é Deus que está falando ou não. Mas o Senhor, quando eu sentava ali, naquele lugar, eu dizia, Deus, como essa moça é avivada. Deus,
em teu favor. Deus move porque Ele é fiel. Ele é poderoso. Ele é um Senhor que faz. E depois que passar, irmãos, vocês dois, esse tempo que o Senhor operar na vida de vocês, lá na frente, vocês vão ser líder de um ministério. Lá na frente, lá na frente quer dizer, daqui a alguns anos, quando Deus terminar de concluir aquilo que Ele está realizando na vida de vocês, aqui neste lugar, pode ser até mesmo uma igreja onde esse pastor vai abrir outro lugar, vai colocar vocês como pastores naquele lugar, mas vocês vão ser líder de um ministério. Ainda que não seja a Rebianai, Rebiassou, Rebianás, da forma como vocês imaginam, vai ser um pouquinho árduo, mas o Senhor vai levantar vocês como líderes de ministério. Pode ser numa congregação desse ministério, pode ser depois que o Senhor falar, acabou a obra que eu tive com vocês aqui, mas ainda tem uns anos para isso. Mas se preparem, se preparem, se preparem. Irmãos, quando nós vemos um culto desse, nós pensamos que como que Deus poderia fazer mais coisas, mas nós não entendemos a vontade de Deus nem o Espírito do Senhor. Ele que coordena todas as coisas, Ele quem direciona todas as coisas. Você, irmã, você mesmo, Deus tem ouvido, é você, isso, você mesmo, você mesma. Deus tem ouvido a tua oração e Ele tem visto teu coração, e Ele vai te dar uma resposta positiva. Ele está atendendo teu clamor e Ele já entrou com providência em teu favor. Ele já entrou com providência em teu favor. Você está pedindo, clamando, falando, Deus, só o Senhor pode fazer isso. Senhor, só o Senhor. A tua oração é bem essa, só o Senhor pode. Eu não posso, ninguém pode, mas o Senhor pode. E Deus está dizendo para você que Ele tem ouvido essa oração e Ele vai fazer para que a tua fé aumente, para que você entenda que Ele é o Deus que faz na tua vida. O Senhor já tem feito grandes coisas por você. Deus já tem te resgatado, Ele tem feito uma obra poderosa e tremenda na tua vida. Você tem um testemunho lindo para contar. E o Senhor, Ele vai dizer para você que essa oração vai ser respondida e que Ele vai mover em teu favor, que Ele já tem resposta para a tua oração. Ele está só confirmando para você diz, Senhor, confirma para mim, só o Senhor sabe, só o Senhor pode, eu não tenho comentado com ninguém, eu não tenho que falar para ninguém, me dá uma resposta de que o Senhor está me ouvindo, Ele está. E Ele já entrou com providência na tua causa, Ele já entrou com providência na tua vida. Aleluia. Eu vou concluir. Esse vale de ossos secos, aqui nessa época, é uma nação. Mas hoje, nós podemos dizer que a igreja, muitas das vezes, tem secado. Secado por falta de oração, secado por falta de uma busca maior, secado por falta de um compromisso maior com o Senhor, secado por conta do dia a dia que tem levado as pessoas a se distraírem com as coisas terrenas e se esquecer de que existe uma vida espiritual para ser cuidada, para ser tratada. Existe uma vida espiritual que o Senhor colocou em mim, você que é o Espírito Santo, para ser o quê? Regada todos os dias. Todos os dias. Você deve regar o altar do teu coração com a palavra. Todos os dias você deve regar o altar do teu coração com uma oração. Todos os dias você deve ir aos pés de Jesus Cristo e falar com Ele, porque Ele é o teu melhor amigo. Ele ainda é o teu melhor amigo. E Ele não quer que a igreja esteja vazia nem seca, porque a igreja é a noiva do Cordeiro. Ele quer que a igreja seja cheia da presença, cheia do Espírito, cheia da graça, cheia do favor dEle. Então, nesta noite, quando nós voltarmos para a nossa casa, nós criamos hábitos diferentes. Nós viemos nos habituar a orar, nós viemos nos habituar novamente a ler a Bíblia, viemos tirar um devocional, viemos falar com o Senhor de uma forma diferente, viemos nos derramar na presença dEle, se entregar para Ele, para que Ele possa nos encher. Amém? Eu agradeço a minha oportunidade,
levar a sua palavra até a direita. E as palmas são para